conta um pouquinho dessa história, que quando você está assim, sem um norte, né? Está em busca de algo grande, e você conheceu o produto, o efeito do produto, ou a pessoa apresentou o plano de negócio para você, como que foi? Até então, como você disse, nós estávamos sem um direcionamento, né, sem um norte. Eu sempre falei para minha esposa, ela está aqui presente comigo, falei, nós tínhamos o desejo de vencer, o desejo de conquistar as coisas, mas não tinha uma perspectiva. Só que tem um detalhe muito grande, Kozuka, que faz toda a diferença no nosso negócio. Porque eu lembro como se fosse hoje, chegou um dia que foi o dia. E nesse dia eu falei assim, amanhã não tem mais o leite. Eu falo assim, com todo carinho, não tenho vergonha de falar. Chegou o tempo que os meus pais, chegou o momento deles fazer uma compra para nós, os nossos sogros ajudar a gente e a gente falar, meu Deus, eu casei, tirei minha esposa de dentro de casa e deixei ela nessa condição. Foi quando eu falei para ela, falei, amor, eu vou sair de Foz do Iguaçu, eu vou rodar alguns quilômetros, eu vou congregar fora e preciso buscar uma resposta. Então eu falo assim, a base, a estrutura para mim estar nesse negócio até o dia de hoje foi essa origem. Então eu saio da minha cidade de Foz do Iguaçu, vou para uma cidade vizinha, congrego lá, participo de uma oração e de forma resumida, sem nenhuma expectativa, um homem que nunca me viu, que nunca me conheceu, ele olhou para mim e falou assim, Carlos, daqui uma semana você vai receber uma oportunidade. E dentro dessa oportunidade está a minha benção. Você vai receber uma ligação. E ele falou assim bem claro, eu vejo você com as mãos cheias de ouro e de prata. E eu não costumo pregar benção material, mas é o que eu vejo na tua vida. Naquele momento eu falei, eu acredito, eu recebo nas minhas condições, mas eu acredito. Passou certinho, Sérgio. Uma semana, eu recebi essa ligação, era uma empresária da região de Cascavel, uma colega nossa. Carlos, preciso fazer uma visita. Preciso te apresentar algo surreal. Falei, vem. Olha, já começou a encaixar, comentei com a minha esposa. Ela foi em casa, me apresentou o produto. O produto foi maravilhoso. A minha esposa, ela tem um estúdio. Então, região cervical, ela sempre sentiu muita dor. Foi feita uma aplicação do Kenkobil. Ela se sentiu muito bem. Foi apresentado o projeto da Kenkopato. Eu se senti maravilhoso. Mas a decisão para nós entrarmos dentro dessa indústria foi quando ela estava conversando conosco, já na parte do fechamento, e como se nós fomos tendo um bate-papo conversando aqui, e como se desse um branco nela. E ela parou por uns 10 segundos, ficou me olhando assim, sério, e ela olhou para mim e falou, Carlos, você sabia que você entrando nessa empresa é como se você enchesse a sua mão de ouro e de prata? Quando ela falou isso, na hora minha mente foi lá onde eu tive aquela pregação, né, aquele recado de Deus. E eu falei, é essa a empresa que Deus está trazendo para mim. Então eu falo assim, sem medo de errar. Foi muito trabalho, está sendo muito trabalho, mas a decisão para nós estarmos aqui, construir um legado, foi através da benção de Deus, da orientação dele. Em falando de bênção de Deus, deixa eu falar um pouquinho para vocês que estão nos ouvindo. Ele fala que ele foi congregar, é isso? Isso. Explica para nós um pouquinho mais, que eu tenho muitos alunos que estão nos acompanhando, o pessoal também da rede, às vezes não consegue entender o que vocês quis dizer com eu fui numa outra cidade congregar e recebi a palavra que eu estaria nas mãos com prata e ouro, né? Então explica para nós o que seria a congregar e essa palavra que veio, o que é isso? Então, maravilha. Nesse caso, né, para muitos que não conhecem ou até mesmo já ouviu falar, eu sou da Congregação Cristã no Brasil. E nós temos um costume, desde criança, toda ação que a gente for fazer, cada negócio que a gente for, né, realizar, sempre buscar uma orientação espiritual. E nessa orientação espiritual, a gente congrega. Então a gente vai ter uma determinada congregação, pode ser na nossa cidade ou em outras cidades, né? E a gente busca a palavra. Então participa de um culto normal, mas no momento oportuno da palavra, nós da congregação, nós entendemos que a palavra, ela é direcionada para nós que estamos buscando uma resposta, né? Então nesse dia eu estava buscando uma resposta, né, material. Claro, eu sempre falo assim, a gente sempre busca as coisas de Deus, né? As demais são acrescentadas. Mas naquele momento eu estava no fundo do poço. Então foi onde eu fui buscar
essa resposta. E nesse dia eu encontrei, né? Então, através da palavra, vem essa orientação, essa benção que chegou na minha mão. E eu acreditei, né? Acreditei e consegui viver esse milagre acontecendo nas nossas Então, vidas. eu posso entender, então, que essa pessoa que foi até a sua casa foi uma pessoa orientada por Deus. Com certeza, isso, perfeito. Perfeito. Muito bem. Carlos, você também é um treinador Silvio da escola Photon Training. Qual foi o seu maior desafio que você enfrentou nesse papel e como você o superou? Olha, Kozuka, nesse bloco, vamos falar assim, como treinador, a gente participou de um Silver, né? Que o Silver hoje ele é considerado um dos maiores cursos maiores treinamentos dentro da nossa indústria, né? Então, não cheguei a ministrar, mas foi um grande desafio em poder estar trabalhando também, ministrando com os demais treinadores. Mas, para mim, o que foi mais desafiador foi encarar um modelo que trouxeram, né, pelo Gustavo Kozuka, que foi o empreender com performance. Então, nós fizemos na região de Minas, né? Minas Gerais, fizemos no Mato Grosso do Sul, fizemos no Rio Grande do Sul, em 3 estados. Só que nesses 3 estados, quem ministrou foi eu e o Gustavo. E dentro desses 3, foi tão desafiador porque as pessoas que participaram desse treinamento, elas estavam com uma expectativa muito grande. E nós oramos, entregamos na mão de Deus. E falei, olha, Gustavo, eu preciso dar o melhor aqui, né? Tanto para atender a expectativa do público, né, que estava ali, como também na presença do nosso gestor, né, que está na atualidade. Então, foi um desafio muito grande, mas que a gente conseguiu, graças a Deus, superar com excelência também. Então, o empreender com performance, você já está executando esse treinamento já hoje sozinho? Hoje posso falar que tô sozinho, né? Depois de 3 bem acompanhado, né? Legal. E passa para nós aqui também, para o pessoal que está nos acompanhando. Eu sei que você não pode falar todo o que é o empreender com performance, mas o que você pode trazer para nós, assim, em termos de conteúdo, e o que esse treinamento pode mudar na vida das pessoas? Olha, Kozuka, eu entendo e acredito que o empreender, ele é uma ferramenta muito veloz que nós temos na mão nos dias de hoje. A gente entende que nós estamos passando por uma evolução muito grande, a era do digital está vindo, as pessoas estão tendo muitas oportunidades, mas muitas das vezes o que está faltando é uma orientação. O que está faltando é um propósito das pessoas. As pessoas não sabem o que elas querem. Muitas das vezes elas têm várias ferramentas, mas ela não tem um propósito que ela permaneça firme naquele propósito. Então eu entendo que o empreender, ele é a ferramenta que ele vai direcionar, traçar a pessoa no norte, dando a ela essa preparação para ela ter resiliência e atingir o propósito dela. Então, nesses empreender que nós fizemos, falando da nossa indústria daqui em Copato, nós conseguimos mostrar para os nossos especialistas, para os nossos distribuidores, que aqui em Copato é a empresa com que eles podem realizar os sonhos deles, que eles podem conquistar um carro, uma casa nova, que realmente eles podem se dedicar 100%, porque é algo que não tem no mercado hoje. Então eu falo assim, completa 100%, né? Tanto a parte de consistência, a parte de resiliência, a parte de um suporte da fábrica e principalmente mostrar que as pessoas hoje, elas têm que se permitir, que as pessoas hoje, principalmente, até mesmo que estão, né, vendo esse podcast, essa conversa, que elas merecem um sucesso. Porque hoje, afinal de contas, o que a gente vê as pessoas desacreditando do potencial dela. Após você realizar vários treinamentos do Empreender com Performance, muitas pessoas passaram pelos seus treinamentos. Aí essas pessoas encontraram então um propósito. Você tem assim um case que você possa trazer assim que te marcou, que mudou, assim essa pessoa ela mudou de vida, mudou de patamar? Eu tenho 2 cases que passaram, né, por esse treinamento onde nós ministramos, que me marcou muito. Um foi um colega muito próximo da minha região,
aonde ele fez o empreender, participou do empreender, e quando passa 4 dias ele me liga e fala assim, Carlos, a minha vida inteira eu não tive sucesso, eu não consegui atingir os meus objetivos, eu sempre começava uma coisa e deixava para trás, mas hoje eu entendi o meu propósito. E a partir de agora eu sou 100% Kenkopato. Para mim foi um desafio, porque ele comprou aquela ideia e eu falei, poxa vida, realmente é uma responsabilidade muito grande que a gente vai ter que assumir. Só que, olha que interessante, Kozuka, passando mais alguns dias, eu cheguei até a chorar, porque ele mandou para mim umas fotos e falou assim, Carlos, comprei um terno novo, comprei sapatos novos, fiz uma compra para minha casa, coisa simples, né? Que muitas das vezes para nós é tão simples. Mas para ele, na condição que ele estava, ele encarou, ele falou, não, eu vou levar esse projeto adiante. E através disso, ele começou a realizar muitas vendas. Ele conseguiu potencializar o faturamento dele e realizar alguns sonhos que ele não conseguia realizar. Então, quando ele manda essas fotos para mim, ele fala assim, Carlos, até hoje eu tive terno, mas doado. Até hoje eu usei sapato, mas doado, através de doação. Eu sempre ia no mercado comprando coisinha por coisinha fiada. Agora que a minha esposa passando pelos corredores do mercado, só jogando as coisas para dentro, e ela falava o preço. Eu, não, pode levar, agora tem, né? Então isso me marcou muito. E o segundo caso que me marcou também, case de sucesso, foi de 2 pessoas que são sócios no negócio. Vinha trabalhando 2 anos já comigo, mas estavam no CLT, estavam no tradicional também, estavam ganhando bem, faturando bem, só que quando eles fazem o empreender, eles também tomam a decisão de fazer 100% aqui em Kenkopato. E aí eu fico um pouco receado, porque eu falo, poxa vida, será que não é um passo que eles estão dando, né, um pouco mais além? Aí eles olham para mim e falam, não, Carlos, eu tô decidido, porque mais de 20 anos da minha vida, eu tô com fixo e é só isso. E hoje eu entendi que o meu propósito é maior. Eu falei, eu tô contigo então, vamos trabalhar junto, eu vou te ajudar no que precisa. E passa mais alguns meses, eles começam a ter um lucro, né, em relação ao CLT, 3, 4, 5 vezes mais, só que consiste, né? Então eu vejo que esse treinamento, ele não é só um treinamento de emoção, mas ele é um treinamento que ele traz uma constância, uma resiliência e faz com que o nosso distribuidor Kenkopato, ele faça todos os dias Kenkopato de uma forma profissional. Então, além de ele ter uma mudança de vida, você também dá o suporte de um acompanhamento para ele se tornar esse profissional, é isso? Com certeza. Bacana, com certeza. Legal, parabéns. Carlos, nós estamos já chegando na parte final aqui, mas eu quero te fazer uma pergunta que nós começamos. Além da Kenkopato. Perfeito. Vocês conseguiram algo assim inédito dentro da minha história como empreendedor nesse negócio de multinível, que é formar líderes e graduar líderes. E vocês conseguiram uma graduação de platina, que são várias graduações até você chegar à platina, em um período de 4 anos. Conta para nós como que foi. Eu sei que é um percurso longo, mas se você pudesse resumir para nós, como que foi essa sua jornada de chegar à platina? A próxima graduação é diamante, eu já sei que vocês já estão se planejando para chegar a diamante, mas para as pessoas que estão nos ouvindo, às vezes você pensa assim, né? Mas é impossível chegar numa graduação de platina em diamante em 4 anos. Então eu trouxe aqui um casal que isso aconteceu. Normalmente, na minha história de formar líderes, ele vai de 6 a 7 anos para chegar nessa graduação, né? Com planejamento, consistência, e vocês bateram um recorde. Então conta para nós essa trajetória para você chegar à platina. Olha, Kozuka, eu acredito assim que para você começar, você não precisa estar preparado, você não precisa esperar a hora certa, o momento certo. Se tiver com medo, vai com medo mesmo. Né? Se joga, mergulha, mas tem que fazer. Então, que nem eu sempre falei com a minha esposa, quando eu conheci a Kenkopato, foi por uma promessa de Deus. Então tudo se encaminhou, o propósito de Deus, o meu propósito, a minha força de vontade. Mas eu sempre comentei com a minha esposa, eu falei, amor, eu não procurei, eu sempre respeito muito quem procura, né, ter formações, estudar, é excelente, é maravilhoso. Mas eu não optei por esse caminho.
Então, quando eu conheci o grupo Kenkopato, eu analisei 3 coisas que foi importante para mim direcionar muita velocidade. Uma empresa com mais de 40 anos, uma empresa com credibilidade, com produtos exclusivos e patenteados, que não tem concorrência, que só nós temos no mercado, e uma metodologia que foi duplicada, uma metodologia duplicável. Então isso foi a base do negócio. Mas começamos com muita força, e eu falei para minha esposa, se fosse na venda direta, todos os dias eu ia fazer uma venda. O meu pensamento foi assim, quando eu entrei na Kenkopato, todos os dias eu vou fazer uma visita. Se eu visitar todos os dias e chegar no final do mês, eu fazer 30 visitas e conseguir vender pelo menos 2 ou 3 aparelhos, a nossa vida já mudou. A nossa vida mudou. Só que eu falo assim, Kuzuka, nós entramos de início, claro, a benção de Deus, por dinheiro. É o principal, é uma ferramenta. Muitos entram pelo dinheiro. Mas a gente se apaixonou pelo negócio e começou a viver o propósito, o que é contribuir, o que é ajudar as pessoas. Então, cada pessoa que a gente chegava e abençoava a vida das pessoas, isso transformava a vida da gente também. E começamos um processo de recrutação. Então eu falei, poxa vida, se eu sou Uber, se eu estava passando por uma vida difícil, se eu passei todo um processo difícil e essa oportunidade chegou para mim e eu comecei a mudar a minha expectativa, a minha história de vida, por que não levar essa oportunidade para outras pessoas? Então eu coloquei no meu propósito, eu quero fechar o máximo de franquias Kit Prata que eu conseguir. Eu quero trazer o máximo de pessoas que querem mudar de vida. Não importa quem é, não importa quem são as pessoas, desde que queira vencer, desde que queira fazer. Então, desde lá atrás até hoje, eu busco constantemente pessoas que querem vencer. Pessoas como eu. Ah, mas eu não tenho estudo. Ah, mas eu não tenho um carro. Ah, eu não tenho um veículo. Ah, tá difícil para mim. Mas você quer vender? Você quer mudar de vida? Você quer vencer? Eu tô junto com você. E lá atrás, até hoje, eu falo assim, com todo respeito, não é para me gabar, mas algo que eu fiz e faço, e com amor, é pegar nas mãos das pessoas e não soltar, mas até elas tracionar e conseguir chegar no sucesso, a gente anda de mão dada. E aos poucos a gente foi começando a construir uma história, aos poucos a gente foi construindo uma equipe. Começamos em Foz do Iguaçu, se alastramos para o Paraguai, depois se alastramos para outros estados, outras regiões. Hoje a gente tem equipe no Brasil inteiro, a gente tem equipe no Paraguai. Estamos com equipe também, logo, né, esse é até um spoiler, mas na Europa também. Nós temos um distribuidor que foi morar para lá, está pensando agora em 2025 iniciar as atividades lá. E pessoas que a gente conseguiu conquistar a confiança delas. Pessoas que a gente começou a andar lado a lado com elas. E eu falo assim, né, para finalizar, eu sei que é bastante detalhado, Sérgio, vai longe aqui, mas eu acho que o que me trouxe até a graduação de platina foi estar no campo com eles, sentir as dores deles, né, o processo que eles passam. Então a gente estando lá junto, passando junto, eles abraçaram a nossa causa. Então hoje a nossa graduação é a graduação deles. E a graduação deles é a nossa graduação. Então um trabalha pelo outro, né, em conjunto. Então eu lembro até hoje, quando foi a minha graduação de platina, né, uma loucura, e um mês fechando, e o Gustavo até ligando para mim, falando, Carlos, eu nunca vi isso na história. As pessoas não estão nem preocupadas com a graduação delas, elas estão ligando para mim falando assim... como que tá a graduação do Carlos? O Carlos já fechou, tá faltando quantos pontos? Como que tá esse negócio? E a gente correndo lá atrás na profundidade, com a equipe, ajudando a equipe, né? Então a gente criou um legado com a equipe. E eu acho que pro líder, que ele quer se destacar, ele quer graduar, ele quer atingir um patamar assim, elevado dentro de um curto prazo, ele tem que ter uma sintonia com a equipe dele. Para você chegar à platina, quais são as graduações que você tem que ir subindo para chegar à platina? Para chegar na graduação de platina, né, você começa a ser um distribuidor prata, aí você passa a ser um graduado ouro 1, depois ouro 2, ouro 3, ouro 4, ouro 5, e depois vem a graduação
tão sonhada, né? De platina. Platina. E o próximo é? O próximo é... Eu não vou nem falar platina 2, já vamos direto pro diamante, né? A expectativa tá grande. Mas você me despertou uma curiosidade que deve ser também para os nossos ouvintes. Você falou, quando eu vim pelo negócio, pelo dinheiro, né? Você almejou. Sim. Só que no percurso e na sua jornada, você fala do efeito do produto. E me despertou essa curiosidade. As pessoas também devem estar perguntando, mas o que tem nesse produto que é tão maravilhoso? Assim? O que está acontecendo? Você pode falar um pouco para nós sobre o efeito desse produto? Você falou de kit prata. Esse produto ele vem dentro do kit prata? Como funciona? A franquia? Isso. O modelo que nós falamos, né, que seria uma franquia pessoal, na pessoa física, ele é constituído por produto, né? Então ele vem um aparelho terapêutico eletromagnético, que hoje é o carro-chefe da nossa indústria, né? Então, dentro desse modelo de negócio, hoje, do grupo Kenkopato, nós temos mais de 150 produtos. Só que eu falo assim, o Kenkobio, ele é cereja do bolo, porque ele é patenteado e exclusivo. Mas, assim, em resumo, por que chama tanta atenção e por que fez nós chegar na graduação de platina? Foi só trabalhando com o Kenkobio. Porque ele é um produto que ele entrega um resultado, Sérgio, dentro de 25 minutos, sem você precisar prometer nada. Ele é um produto que, na área das terapias, né, para quem já tem uma formação, ele se torna uma Ferrari, né? Ele é um equipamento que ele possui aí 3 formas de terapias, né? Um campo eletromagnético alternado, magnetoterapia, fóton-platina, enfim, íons negativos. É uma série de benefícios. Só que o que é o interessante, eu falo assim, para o cliente final, para o público? Imagina hoje, as pessoas estão adoecendo muito mais do que antigamente. Então hoje, se você fala de diabetes, todo mundo conhece alguém que tem diabetes. Ou até mesmo na casa, alguém tem diabetes. Você fala, conhece alguém que tem câncer? Todo mundo hoje conhece alguém que tem câncer. Né? Pegar uma artrite, uma artrose, um reumatismo, todo mundo tem uma dor. E esse equipamento, ele é um equipamento que se você pegar uma dor crônica, uma artrite, uma artrose, um reumatismo, e fazer uma aplicação desse modelo de equipamento naquela região, em 25 minutos diminui o processo inflamatório. Então, assim, a grande sacada, o segredo do nosso negócio, eu sempre falo assim, eu vou na casa do cliente e faço uma perguntinha mágica para ela. Olha, um exemplo, olha, dona Maria, qual que é o número que a senhora dá para a sua dor agora? Fala, olha, Carlos, minha dor é quase 10, eu teria que ir para o hospital. 0 é dor nenhuma, 5 é uma dor forte, 10 é uma dor que eu teria que ir para o hospital. Ah, dona Maria, a senhora está com uma dor quase 10? Tô. Vou lá, coloco o aparelho Kenkobio, 25 minutos é o processo da terapia, a gente vai conversando, batendo papo, algo natural. Quando termina a terapia, Sérgio, é interessante. Eu olho para dona Maria, como que a senhora está se sentindo? Fala, nossa, Carlos, olha, de quase 100%, de quase 10%, melhorou 8%. Eu estou se sentindo muito bem. Um outro exemplo, se um cliente meu ele é diabético, eu peço para ele mesmo, com o próprio aparelho dele, medir a taxa glicêmica. Mediu, deu 250, 300, está extremamente alto. Faço uma aplicação desse aparelho no pâncreas. Claro, eu falo com muito respeito, cada organismo é um organismo, mas 90% dos casos, em uma aplicação, ele já começa a diminuir a taxa glicêmica. Então eu faço uma comparação com o cliente, olha antes, né, e agora sem a medicação. Então ele é um aparelho que não precisamos prometer, não precisamos questionar. Fez uma aplicação, diminui a dor, e aí o cliente ele tem essa curiosidade em fazer a aquisição. E aí a venda acontece no natural. Muito bem, eu sei que se eu for fazer as perguntas assim com relação ao efeito, o que o produto faz, nós precisamos de mais uma palestra aqui para a gente poder fazer, mas eu vou deixar para uma outra oportunidade, Carlos. Tem mais 2 perguntas para você, para depois eu conversar com a Sabrina. No seu momento de folga, o que você gosta de fazer? Quais são os seus hobbies? Olha, hoje no meu momento de folga, lazer, eu costumo dizer que não tenho muito, né? Porque a gente trabalha incansavelmente, tem uma rede que a gente tem que dar um suporte. Mas quando sim tem algum momento, né? Geralmente eu gosto de pegar o meu filho, o Pedro, a gente vai a algum local para pescar, um local de tranquilidade, ou sempre levar ele nos parques, né? Às vezes no parque, corre, brinca, de vez em vez. Às vezes num shopping, ele gosta muito de brincar nos brinquedos, né? Eu falo assim, hobby meu particular não tenho, mas investir... Quem é mais criança, você ou o Pedro? Ah, eu acho que é...
Acho que é nós dois, né? Eu acho que eu sou mais bagunceiro ainda que ele. Bacana. Vamos lá para a última pergunta. Por fim, qual seria o melhor conselho para alguém que está pensando em se juntar ao grupo Quem Pato Foto, mas ainda está com dúvida? Olha, essa pergunta é uma pergunta muito importante, uma pergunta melindrosa. Mas em uma experiência de 4 anos, eu diria assim, Kuzuka, que não existe um momento certo. Eu sempre falo, o momento ele é agora, a oportunidade é agora. Vem da maneira que você tá. Ah, mas eu nunca mexi com vendas, não tem problema nenhum. Porque hoje a Quem Pato, ela tem uma formação, ela tem cursos especializados que forma esse especialista durante o período de treinamento. Então, se ele nunca trabalhou com vendas, ele vem para o grupo, né? Ele vem para o nosso negócio e ele mesmo aprendendo, ele já começa a ganhar dinheiro e também recebendo uma mentoria. E para finalizar a pergunta, eu falo assim, independente de, não tenho dinheiro, não tenho condições, não tenho tempo, se você quer mudar de vida, você precisa ter ação. O que vai trazer uma diferença para o seu sucesso é a sua resposta de hoje. Se você falar sim, eu sempre falo com o novo distribuidor, se você falar sim, tudo pode acontecer. Uma decisão sua muda a sua história. 2020, eu disse sim para Quem Pato. Hoje nós estamos aqui. E se eu tivesse falado não? Perfeito. Então é uma tomada de decisão que depende somente de você. Exatamente. Muito bem, agora vocês que estão nos ouvindo, nós vamos conversar também com uma pessoa muito especial que está conosco aqui. Por que eu falo que é muito especial? Porque dentro de uma jornada de uma liderança, do empreendedorismo, se fosse o contrário também, você empreendendo e não ter o apoio do Carlos, é muito difícil você seguir em frente. E ele é a mesma coisa. Se ele desafiou, falou, eu vou entrar para essa empresa. E se você não dá apoio, né, não dá suporte para ele, principalmente nós que somos líderes da venda direta do multinível, a gente fica muito tempo no campo. Então temos que ter esse apoio. E vocês que estão nos acompanhando, agora nós vamos conversar com a Sabrina, uma outra empreendedora que eu tive a oportunidade de conhecê-la, mas vamos bater um papo com ela. Sabrina, muito obrigado por você atender o nosso pedido. Você poderia nos contar um pouco sobre a sua educação e como isso influenciou a sua carreira atual? Me fala para mim um pouquinho antes disso, mas eu queria saber um pouquinho assim, lá na sua infância, né, que você tinha de sonhos, de vontade de fazer, lá quando você estava na escola, o que você fazia. Ali já começa a despertar, que nós falamos agora há pouco com o Carlos também, que é o talento, né? O que você pode contar para nós? Boa tarde, Kuzuka. Boa tarde a todos. Então, eu até falei que era uma pergunta, assim, às vezes difícil de responder, porque a gente não lembra muito como era, né? Mas, tomando um rumo, uma linhagem no que o Carlos estava falando, eu sempre tive vontade de ter o meu negócio. Vender. Mas também eu admirava muito as minhas professoras. Muito. Então, até que então, eu queria muito ser professora, cursei pedagogia até uma altura. Fiquei atuando em escola 4 anos, mas não era realmente isso que eu queria, né? E eu lembro que quando eu era pequena, eu colocava as minhas bonecas, meus brinquedos, tudo, e montava o meu mercadinho ali. E ali eu vendia. Não sei pra quem eu vendia, mas eu vendia pra alguém ali. Minha mãe lavando roupa ali na área, e eu vendendo ali as minhas coisas pra alguém, brincando com meu amigo imaginário, né? E nesse termo, acho que vem daí, que nem você falou, né? Sempre tá cuidando dos talentos das crianças, né? E eu acho que vem desde criança esse espírito empreendedor. Porque quando eu tinha na idade de 12 anos, a minha tia, ela vendia Natura e Avon. E eu pegava aquelas revistinhas também, né? Olhando muito a história vindo do Carlos agora pra escutar, é muito parecida. E eu vendia aqueles produtos da Avon, eu levava pras vizinhas, levava na escola pras professoras, tudo. E eu vendia até bem, tirava ali uns 200 de comissão, minha tia, era bom a comissão mensal ali.
E eu lembro que nessa parte eu vendia também, veio na mente. Então, assim, eu acho que o espírito de empreendedor ali, né, a gente tem que cuidar muito para não ofuscar isso nas pessoas. Porque a gente veio até conversando no Uber do aeroporto aqui, a gente estava falando que na rede pública, quando a gente não tem uma base que te influencia a ser um empreendedor, quando você vem numa rede pública, eles te baseiam a sempre seguir aquele formato de pessoa. Você vai estudar, ou você vai trabalhar fichado, você vai ser no CLT. Eles nunca te influenciam a ser um empreendedor. Eles sempre te influenciam a outro caminho. Diferente de uma rede particular, porque o meu filho já participou de uma rede particular. Então, a gente vê que o espírito do empreendedorismo, ele já abrange melhor nessa parte. Então, a gente vem de uma rede pública, de uma família um pouco mais, de uma história mais simples, né? Que não tem várias oportunidades assim. A gente já vem nesse pensamento. Eu vou estudar, vou me formar. Se eu conseguir, eu vou fazer uma faculdade. Senão, eu vou trabalhar para fazer a minha faculdade. Então, assim, nessa base, eu acho que o nosso espírito empreendedor sempre tem que estar vivendo dentro de nós. Sempre tem que estar sendo cativado, né? Tá. Bacana. Você como educadora, nós estávamos falando agora há pouco sobre talentos, né? E você foi professora no particular ou em rede pública? Particular. No particular. E você estudou em rede pública? Estudei em rede pública. Então, você tem a experiência dos dois lados. Tenho né? a experiência dos ter dois a educação recebida da parte pública, e depois quando você vai lecionar, ou você entra para essa área da educação, você vai para uma empresa privada e você já vê que o método de ensino e de orientação já é um pouco diferente, é isso? Já é um pouco diferente. A rede pública já é o básico. A rede particular, eles já te influenciam a serem um empreendedor se você visa a ser algo maior. Então, a rede pública, eu fui rede pública até o meu ensino médio, vim de uma família que meu pai nunca deixou faltar nada pra gente, né? Você até perguntou da questão da educação. Mas a rede pública, assim, ela te ofusca em muitas coisas. Ela te segue a um padrão. A rede particular, ela já te abrange aí eu digo assim, abrir horizontes. Você ver novos horizontes, né? Então, desde pequeno ali, eu trabalhei com a rede da idade dos 4 a 7 anos. Então, ali, desde essa linhagem, a gente vê que já vai sendo levado e instruindo para outros horizontes, que é bem diferenciado da realidade. Legal, bom saber disso. Bacana, né? Vocês que estão nos ouvindo, a gente ouvir história real desse casal, que hoje, você vê que, queira ou não, nós estamos passando... desde a crise sanitária, né, não só o Brasil, mas o mundo todo nós estamos sofrendo. Mesmo assim, nós conseguimos ter pessoas jovens, como esse casal aqui, empreendendo e tendo sucesso. E bacana, Sabrina, ouvir de você essa sua história e você nos contar, né, que não só para nós aqui, para mim é uma alegria saber dessa sua história, desde criança, e para quem está nos assistindo também. Que isso vai nos levar a grandes ensinamentos e aprendizagem também. Depois que você lecionou, saiu dessa área de educação, o que te incentivou você ter o seu próprio negócio, que eu cheguei a conhecer, como é que se chama lá, um estúdio? O que é um estúdio? Um estúdio é um estúdio de beleza. Beleza. Então fala um pouquinho para nós, como que foi isso? Como é que você despertou? Como é que você conseguiu buscar capital? Vou abrir na onde? Vou começar na onde? Conta para nós e também para os nossos ouvintes como que foi essa história. É até engraçado. Eu estava na escola, né? E a gente tinha o Pedro. O Pedro tinha, em média, 2 anos. E nisso, foi até uma empresa de multinível que veio com produtos. E o Carlos, ele tinha que ir em salões, né? Porém, ele sempre foi receoso. Ele falava, amor, como é que eu vou chegar num salão cheio de mulher e vou explicar? Aí eu falei, poxa, amor, mas eu não posso ir com você. Eu tenho o Pedro, tenho as coisas, né? Mas a gente sempre teve um auxílio ali da família, né? Esse apoio nosso ali, a nossa rede ali de apoio é muito grande, graças a Deus. Então, assim, eu falei pra ele, então vamos nas minhas horas vagas e depois a gente vê o que vai acontecer. E nisso eu comecei a ir. Só que, porém, ele começou a vender os produtos, mas tinha que ensinar o pessoal a aplicar os produtos. E isso eu estava cursando pedagogia, estava na escola. E daí é onde ele tinha que ensinar o pessoal a fazer os produtos, e eu não sabia nem fazer uma escova. Porém, eu sabia os componentes dos produtos, sabia como agir, eu tive que aprender para poder ajudar ele, né? E nisso eu aprendi para poder ajudar ele, eu tinha uma colega minha também, que o marido dela também era distribuidor, porém ela já era cabeleireira. E ela foi me auxiliando em algumas coisas. E nós íamos dar workshop para as cabeleireiras, e eu não sabia nem aplicar uma escova no cabelo. Eu não sabia nem que era passar uma chapinha no cabelo. Só assim, às vezes, quando a gente é adolescente, arruma em casa, né? Mas eu não sabia nem o que era isso.
Aí teve casos que ele e o outro rapaz saíam para outras cidades, e eu e ela ia para cidades fazer workshop para as cabeleireiras que pegavam os produtos e a gente tinha que ensinar elas a usarem. Então, assim, teve um dia que eu me peguei com cabelo na mão, esperando agir, o que isso faz, o que aquilo faz. Eu falei, gente, como que eu finalizo esse cabelo? Tanto que... É até engraçado que tanto ele pegou, ele falou assim, amor, por que você não faz progressiva? Aí eu comprei, daí passando essas partes, né, eu comprei um lavatório portátil, aí eu falei bem assim, que eu ia parar e ia começar a fazer progressiva, porque o meu salário não tava compensando, eu tirava mais fazendo cabelo do que trabalhando na escola, né, e não tava batendo os horários, não tava dando certo. Comprei um lavatório portátil, a minha amiga me emprestou uma chapinha, porque falou assim, algumas pessoas falaram pra mim, mas você nem sabe se vai dar certo, você vai pagar R$400 uma chapinha? Aí eu falei bem assim, pois é, né? Eu falei, Cris, empresta uma prancha aí. Eu vou comprar um secador lá no Paraguai, né? Que a gente mora em divisa do Paraguai. Nossa, hoje eu sei que o secador, às vezes tem uns lá, com mais capenguinha foi o que eu comprei, né? Comprei um secador no Paraguai, um lavatório portátil e a prancha. Foi eu, a prancha, o lavatório portátil, uma escova, um pente, 5 presilha e protetor de orelha, que eu morria de medo de torrar uma orelha. E eu nem tinha curso de cabeleireira. Falei, não, vamos. Eu comecei naqueles compra, alugue e venda do Facebook e anunciar a progressiva R$100. Só que os produtos eram bons, eu sabia que eu não ia detonar o cabelo, né? E comecei a aplicar, e foi indo, peguei gosto pela coisa. Falei, não, quer saber? Eu vou começar a fazer progressiva. E daí, nisso, não entrou só a progressiva, entrou os tratamentos, entrou as outras coisas. E eu conheci uma parceira de negócio, que até hoje ela tá comigo, que é uma grande amiga minha. Ela fazia unha, tinha ali na rua de casa uma mini salinha, né, que ela fazia unha. Mas eu tinha, assim, às vezes ela era muito cara fechada, né, eu falei, ele era mais chegado do esposo dela, eu falei, pergunta lá pro Thiago, né, se... no meio. Você me tirou do meu ramo, agora você pergunta lá pro Thiago se a Mayra não quer dividir a salinha, né. Eu lembro que a salinha nem banheiro tinha. Aí, minha casa ficava a 90 metros da salinha. Aí, as clientes passavam o produto e ia lá pro banheiro na minha casa. Depois voltavam com a touca pra poder... Às vezes, aquelas clientes com luzes, papelote, tudo tava ali, né? Andando na rua. Andando na rua pra ir pro banheiro. Mas, daí, nisso, ela topou uma parceria, né? E estamos até hoje. Aí, vai fazer 7 anos que a gente tá... 6 anos, né? O Pedro tinha uns 2 anos. 6 anos que a gente tá nesse ramo junto na parceria. E nisso foi aumentando, fiz o curso, me aperfeiçoei, né, me certifiquei e fiz vários outros cursos dentro dessa outra empresa, que era do ramo do multinível, agora ela não é mais. E nisso mudou a minha vida completamente. E a salinha foi pra onde? A salinha tá lá ainda, né? Só que a dona não quis fazer um banheiro, então eu falei, eu preciso sair daqui. Foi onde daí chegou a pandemia, né? Foi quase um pouco antes dele conhecer o projeto da Quincopato. E eu falei bem assim, amor, eu preciso mudar, eu preciso ir pra uma sala, preciso alugar alguma coisa, preciso fazer alguma coisa, porque não dá mais lá, tá pequeno o negócio. Eu lembro, a gente tava até comentando semana passada, porque esse fluxo de dezembro, esse dezembro é um mês tão sonhado, que a gente não imagina o fluxo, que é negar uma cliente falar que você não tem mais horário no mês. É o que tá acontecendo nesse ano, esse dezembro. Então, assim, eu até comentei com ela, você lembra daquela época que a gente escrevia no vidro, um nuguete branco, pé e mão, R$25, hidratação, R$30? Ela falou, poxa vida, né? Como que pode? Então, a gente vê o nosso crescimento ó, de 5, 6 anos, 7 anos, né? Passa tão rápido que às vezes a gente até se perde. Nesses 5, 7 anos aí, o nosso crescimento, como foi grande nessa área da beleza, né? Nessa parceria que eu tive com ela. E é onde a gente construiu algo muito grande. Então, ali a gente tá num fluxo enorme, muito bom, graças a Deus. Legal, e o local que vocês estão hoje, eu tive a oportunidade de conhecer, parabéns, tá? Sim. Tá, vamos lá, Sabrina, mais algumas perguntas aqui para você. Então, nesse período que você já está empreendendo, né, no seu salão, já está contratando mais profissionais para trabalhar com você, fazendo o negócio crescer, aí teve a oportunidade de o Carlos vir para o negócio. Né? Aí o negócio ele vem para Quincopato. Como que foi essa quando ele chegou para você? Me conta um pouquinho dessa história. Ó, conheci uma empresa nova, como é que foi isso aí? Mais uma! Mais uma! Nós estamos lá no salão hoje com 7 funcionárias, né? Nós somos em 7, então elas estão lá trabalhando e eu dei uma fugida, estão lá querendo me matar. O Carlos começou com esse projeto, a pessoa veio e eu falei, Carlos, a gente não tem dinheiro, a gente não tem o que fazer. A gente investiu aqui pra gente poder abrir aqui o estúdio, que a gente diminuiu a casa e começou o estúdio, né? Hoje elas já estão mandando eu me mudar de lá pra abrir o estúdio inteiro ali na casa, né? Falei, ele tinha recém pegado uma dengue fortíssima, quase morreu, tipo C. E foi bem na época do início ali da pandemia, né? Então, assim, eu falei pra ele, não tem condições, a gente acabou de investir na casa, estamos aí ampliando os negócios. Ele falou, não, amor,
Mas lembra que eu te falei que alguém ia chegar e ia falar das pepitas de ouro, da pedra de ouro? Foi aonde o gancho. Eu falei, tá, então vai. Se não der resultado, nunca mais nenhuma. É a última. Eu não quero mais saber disso. Falei pra ele. E nisso ele foi, graças a Deus foi prosperando, porque assim, às vezes a gente chega num nível de dificuldade. Porque eu falo assim, o casal, ele sempre tem que estar unido. E se ele não tá unido, ele não passa dificuldade financeira. A crise do casal é no financeiro. Então, quando você tá unido, você tem um propósito, que a gente fala que nós estamos vivendo o nosso propósito. Eu sempre posto, às vezes, alguma foto e falo, nós estamos vivendo o nosso propósito. É o nosso propósito. Então, quando a gente está permanecido unido em uma ideia só, em um conjunto de ideias e um foco, um propósito, tudo acontece. Então, foi assim, eu falei pra ele, vai, mas é a última. Acabou, não quero mais saber disso. Porque a gente, às vezes, acredita tanto que vem um tombo e nos desacredita. Faz a gente perder totalmente a esperança, né? O que foi que, quando você viu, falou assim, esse é o caminho, certo? Quando eu vi que ele se encontrou. Que nem ele falou, pelo início ele fez pelo dinheiro. Porque nós estávamos numa dificuldade mais difícil, ele estava ali, saiu do batalhão, foi pro Uber, então uma dificuldade financeira maior pegou a gente na época da pandemia também, o Uber ficou escasso, ele não podia sair, né, porque todo mundo se isolou. E quando ele começou a fazer pelo dinheiro, aí até então a gente estava indo, mas quando eu vi que ele se apaixonou pelo negócio, eu falei, é agora. É onde eu sempre falo, é aqui é o nosso lugar, é aqui que nós se aposenta. A hora que você viu ele se apaixonou, foi o que você viu? O efeito do produto em alguém falou? Ele se sentiu? O que foi? Você conseguiu ver isso nos olhos dele? Como que foi esse momento? Quando ele dominou. Quando ele dominou sobre o produto, como ele dominou sobre as ideias, quando ele começou a fazer o pós-venda, quando ele começou a revisitar os clientes. Porque chega uma época assim que às vezes quando inicia, você fica, será que faz tudo isso? Será que é tudo isso mesmo? Mas quando você vê o efeito, você vê os testemunhos, os vídeos, você vê uma pessoa que estava cega do diabetes voltar a enxergar o paninho que estava em cima do órgão lá distante, testemunhos assim que ele começa a presenciar, ele começa a se encontrar na empresa. Ele começa a perceber que é realmente esse propósito que ele quer. Então, foi nesse momento que eu vi que ele se apaixonou, que ele dominou. Quando eu vi ele no palco, palestrando e dominando o assunto, eu falei, ele se encontrou. Legal. No seu momento de descanso, assim, o que você gosta de fazer? Qual o seu hobby? Meu hobby é estar com minha família. Eu sou muito família. Tanto que ele fala assim, em Europa eu já fico, meu Deus, a minha família. Leva a família junto. Levar meu pai, minha mãe, minha sogra, minha sogra. Então eu sou muito família. Eu gosto de estar com os meus próximos, com os meus filhos, né? Por mais que o nosso ramo de empreendedorismo, eu brinco muito assim, eu falo que a gente não tem chefe, né? Pra quem a gente entrega o atestado, né? Não tem essa. Então assim, no ramo de empreendedorismo, a gente trabalha muito. Então quando a gente tira o nosso tempo, num domingo, por exemplo, eu gosto de estar com a minha família. Legal. No domingo, durante o dia com os meus pais, da noite com os meus sogros, nós vamos na igreja. Então, esse é o nosso hobby, é estar com as pessoas próximas que eu amo. E vocês vão estar na convenção? Com certeza, nosso ingresso já está garantido. É o primeiro cruzeiro de vocês, o seu? Assim, né? Tô tentando aceitar a ideia, porque... Vai levar a família. Vamos, o Pedro, Ana Laura, eu e ele, né? Não queria, assim, tenho medo, né? Mas vamos estar lá. Uma das coisas bacanas para você que está nos assistindo sobre multinível venda direta é realizar sonhos, né? Então, se o seu hobby hoje está com a família e você puder ir num cruzeiro desse que nós estamos indo, que a empresa vai proporcionar para todos os líderes, fiquei sabendo hoje de manhã pelo Gustavo que todas as vagas já estão preenchidas. Inclusive, tem até alguns parceiros nossos de fornecedores que querem ir, eles estão tentando já negociar para eles irem. Então, uma das oportunidades que nós temos não é só fazer convenções nacionais, não. Com certeza vão ter oportunidade de conhecer outros países, né? Eu conheci muitos países através desse negócio, como toda a Ásia, Europa, América do Norte. Um dos países que eu recomendo vocês ir é o país da minha origem, né? Que é o Japão. Quem sabe um dia nós vamos juntos para lá. Vamos sim. Olá, Sabrina, vamos para a última pergunta aqui. Que conselho você daria para... Vamos voltar mais para as mulheres agora, que as mulheres que são jovens hoje, estão recém-formadas na faculdade, às vezes está sem perspectiva de vida. O que você poderia deixar de conselho para essa juventude? E se tiver uma oportunidade para entrar para venda direta e multinível, o que você falaria para elas?
Eu acredito assim que hoje as pessoas elas vivem esse mundo de perfeição que é a rede social. Elas veem muitas coisas e acham que na vida das pessoas tudo acontece. Mas só acontece aqui, às vezes. Não acontece no presencial. Então, tem muita gente com dificuldade de se encontrar em algum negócio porque só vê perfeição. Só vê, assim, fulana conquistou tal coisa. Olha como o salão de ciclana tá cheio. Olha como ele tá vendendo, como ele tá viajando. Olha o Instagram dele. Você pode formar a tua vida perfeita na sua rede social. Mas para a pessoa se encontrar, ela vai ser o essencial para ela poder seguir o caminho dela, né? E na venda do multinível, a gente às vezes recebe muito preconceito contra o multinível, né? Nossa, mas multinível? Mas é aí que você vai se encontrar. Se você gosta da venda, eu acredito assim que a pessoa tem que seguir em frente. Foi como o Carlos falou, fala o sim. Você só basta falar o sim. Falou o sim, você vai se encontrar. Você tem a sua oportunidade já dada. Então, assim, para uma pessoa recém-formada, nós temos alguns distribuidores que são recém-formados, às vezes não se encontram, às vezes... Mas o foco foi que nem você falou assim, os pais guiaram aquele caminho, mas às vezes não era o que ele queria. Eu penso muito porque eu tenho um pequeno em casa que ele fala que ele quer ser youtuber. E eu fico, meu Deus, youtuber, gente, como assim? Você não vai ser nenhum médico, você não vai ser... Então, eu fiquei muito refletiva ali quando você comentou, né? E a gente tem que sempre falar pra pessoa, se encontra. O que você gosta de fazer? O que você quer fazer? Porque às vezes a gente busca tanta perfeição em estar aqui, como tá aqui nessas redes sociais ultimamente, porque a pessoa fica 24 horas com o celular na mão, se deixar. Então, ela fica vendo muita perfeição, onde tem muitas pessoas se adoecendo e não estão se encontrando. Então, para ela se encontrar, ela tem que acreditar nela mesma. Ela tem que sair da casinha, do casulo dela e da caixinha de conforto ali dela, para ela poder voar. Muito bem, estamos encerrando aqui com esse casal maravilhoso que é o Carlos e a Sabrina. E hoje vocês fazem parte da lenda da Kenko Pato. Muito obrigado pela história de vocês, compartilhar conosco e também com nossos ouvintes essa história maravilhosa de vocês. Com certeza nós vamos ter mais histórias depois da convenção do nosso cruzeiro. Com certeza. Com certeza, né? Obrigado, Sabrina. Obrigado, Carlos. Eu agradeço a oportunidade. Obrigada, Kozuko. Uma grande oportunidade que surgiu pra gente, que a gente adorou. Obrigado.